Adotei um bebê de uma moradora de rua. Eu dou aula numa faculdade muito conhecida aqui em São Paulo. Então, todo dia, quando eu vou dar aula, eu passo pelo mesmo caminho. E sempre ali, numa pracinha perto onde eu tenho que cruzar, tem um pessoal que fica ali, fazendo coisa errada, sabe? Eles ficam ali, uma turminha, e sempre tem uma moça que ela me vê, me dá boa noite, me cumprimenta, então pergunta, fala que tá com fome, eu dou alguma coisa para ela comer, e a gente foi fazendo assim, uma amizade assim, não aquela intimidade, mas uma amizade assim de oi, boa noite, como que você tá e tal. E, gente, eu descobri que ela tava grávida, porque ela é tão magrinha, mas tão magrinha que você olhando assim, você não percebe. Ela ficou em pé num dia que ela falou, assim, foi assim. Ela olhou pra mim e falou assim: oi, você não pode me dar um cachorro quente? Tô com uma vontade. Falei: não, tudo bem, vamos ali que eu compro pra você. Você escolhe os ingredientes que você quer, porque pode pôr várias coisas, né? E ela levantou. Quando ela levantou, eu vi que ela estava grávida. Assim, a barriguinha, né? Perguntei se ela queria mais alguma coisa, além do cachorro quente, do hot dog, né? Se ela queria um suco, um refrigerante. Ela quis um suco e aí eu fui devagarzinho e perguntei: você tá grávida? Porque às vezes pode ser a maneira que a pessoa vive, sei lá, né? Então eu perguntei e ela falou que tava assim, já há algum tempo que, né? Ela percebeu que estava grávida e que ela não sabia nem o que que ela ia fazer. Passado um bom tempo, depois disso eu não vi mais ela. Até pensei que tivesse acontecido alguma coisa com o bebê ou com ela. Sei lá, o pessoal mora na rua, a gente nunca sabe, né? Tanta notícia ruim. Passado mais algum tempo, eu já vi, tempo mesmo que eu não tinha visto ela, eu vi ela ali naquele mesmo lugar, já com a bebezinha no colo. Gente, sempre que eu passava ali, depois disso, eu queria ver a bebê, eu queria saber como que as duas estavam, eu dava presentes para bebê, fralda, leite, roupinha, sabe? Miminhos assim que você compra para bebê, coisinhas de bebê, só mimos para ela mesmo, assim. Para ela não tinha o que dar, porque eles vendem as coisas, então eu dava mais coisas que a bebê fosse usar. E aí, quando a neném tava com um aninho, eu comprei um bolinho na padaria e, gente, foi um dia muito assim. Ela ficou muito feliz. A neném não podia me ver, que ela já se jogava pra mim. Quando a neném tinha por volta de 2 anos e meio, já tinha passado um tempinho, e eu sempre dei aula nessa mesma faculdade, sempre passava pelo mesmo caminho. Foi quando ela falou assim pra mim que a nenê tava doente, que ela não sabia o que a nenê tinha. Falei: vamos levar lá no hospital? Ela falou: não tenho condições de cuidar da nenê, a nenê já com 2 anos e meio. Eu não tenho condições de cuidar dela, você não quer ela pra você? Gente, já era assim, eu era muito apegada a bebê. É óbvio que eu ia querer, mas tem todo um processo, toda uma documentação que você tem que fazer. Enfim, pulamos essa parte porque eu peguei a bebê pra mim, sim. É, adotei a bebê mais pra frente, só que voltando, quando eu levei a bebê no médico, porque ela tava doente, gente, vocês não têm ideia do sofrimento que eu passei ali naquele hospital, porque os médicos falou que ela tinha sido abusada. A bebê tinha sido abusada e eu não sabia o que dizer. Aí eu contei que ela era filha de uma moradora de rua e que eu estava cuidando dela agora. Eu acredito, não tive coragem de perguntar, mas eu acredito que ela vendia a própria filha para poder usar as coisas que ela usava. Ela vendia a própria filha. E assim, eu levei essa criança, depois que ela ficou no médico, em observação, fez tratamento ali. Ela estava já com infecção por baixo. Muito doído assim se eu contar os detalhes, mas ela foi morar comigo, eu preparei, enquanto ela estava no hospital, eu comprei às pressas uma caminha, um guarda-roupa, tanto que quando eu levei ela para casa, que ela pegou alta, o guarda-roupa ainda não estava montado, mas a caminha já estava forrada, já estava. Aí a gente foi, eu comprei mais roupinhas, comprei umas roupinhas, comprei brinquedo, comprei tudo para ela se sentir confortável. Mas eu percebia no dia a dia que ela gostava, quando tinha o alimento, ela gostava, mas ela sentia a falta da mãe. Então, quando eu podia, final de semana, eu passava por ali para ela ver a mãe dela. Só que chegou um determinado tempo que a mãe dela já não se encontrava mais ali. E aí eu deixei até de passar por ali, comecei a evitar para ela ir se desapegando de vez, já que ela ia morar comigo. E sim, eu fiz toda a documentação de adoção dessa criança para mim. E, gente, hoje ela tá com 12 anos de idade. Ela é uma criança assim que se você encostar nela, ela, sabe?
Ela tem uns tiques assim que eu acredito muito que é quando a pessoa sofre um trauma, sabe? Que fica, que pode passar o tempo que for. Ela vai no psicólogo, ela passa no médico, eu sempre tô ali encaminhando ela para cuidar mesmo dela, isso desde quando eu adotei ela. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação, mas ela não se curou desse trauma. Ela tem esses picos, assim, de quando alguém chega dentro de casa que ela escuta uma voz diferente, principalmente se for de homem, ela fica acuada no cantinho dela, ela só vem depois de muita insistência. Aí eu apresento, eu sento perto da pessoa, mostro pra ela que é de confiança. Aí ela já se sente um pouquinho mais à vontade, mas não ao ponto assim de oi, tudo bem, cumprimentar, abraçar. Não, não, ela é muito retraída mesmo. Ela é uma criança assim traumatizada. Ela é mais feliz, bem mais feliz. Ela vai pra escola, ela brinca com os coleguinhas. Eu até adotei um gatinho, ela gosta muito de gato, eu adotei um para fazer companhia para ela quando eu vou dar aula. Eu deixo ela com a minha irmã ou com a minha mãe. Nunca deixo ela sozinha. Eu tenho todo um cuidado com ela para no futuro ela ser um adulto, uma pessoa assim, mais segura de si. Uma pessoa que não que vá confiar nos outros, mas que também não vai viver com medo. Porque você percebe que ela sente medo. Ela sente medo quando ela ouve uma voz que não é conhecida, quando ela, assim, o convívio em si. Hoje em dia ela já tá bem melhor, mas teve todo esse processo, sabe, de adaptação, de a gente vai num parque e se alguém encosta para pedir uma informação, qualquer coisa desse tipo, ela melhorou bastante, mas ainda não tá assim totalmente livre daqueles pesadelos que ela tinha. Essa é a minha história, a história que eu estou contando aqui para quem estiver ouvindo, me dizer assim se eu tenho que mudar alguma coisa, se vocês já passaram por isso, se será que eu estou errando em alguma coisa? Porque no meu ponto de vista está demorando tanto para ela, assim, para ela se abrir mais com as pessoas, para ela ser uma criança assim mais natural, assim, sabe? De chegar e cumprimentar, conversar, sorrir. Não sei. Esperamos que sim. Essa é a história de uma seguidora. Espero que tenha gostado. Estou esperando a sua também.